Apenas um leitor apresenta, de João Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Matraga não é matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Alfonsão Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Imbira. Ou Nhô Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Procissão entrou, reza acabou. E o leilão andou depressa e se extinguiu, sem graça, porque a gente direita foi saindo embora quase toda de uma vez. Mas o leiloeiro ficara na barraca, comendo amêndoas no cartucho e pigarreando de rouco, bloqueado por uma multidão escanchada de fim de festa. E, na primeira fila, apertadas contra o balcãozinho, bem iluminadas pelas candeias de meia laranja, as duas mulheres à toa estavam achando em tudo um espírito enorme, porque eram só duas, e pois muito disputadas, todo mundo com elas querendo ficar. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capenga, e só a outra servia. Mas, perto, encostado nela outra, um capial de cara romântica subia todo no sem jeito. Eles estavam se gostando e, por isso, aquele povo encapetado não tinha, pelo menos para o pobre namorado, nenhuma razão de existir. E a cada momento as coisas para eles pioravam, com o pessoal aos gritos. Quem vai arrematar a Sariema? Anda, Tião, bota a Sariema no leilão. Bota no leilão, bota no leilão. A das duas raparigas, que era branca, e que tinha pescoço fino e pernas finas, e passou a chamar-se imediatamente Sariema, pareceu se assustar. O capial apaixonado deixou fuxicar de cansaço o meio riso que trazia pendurado, e o leiloeiro pedia que houvesse juízo, mas ninguém queria atender. Dou 5.000 réis, Sariema, Sariema. E aí, de repente, houve um deslocamento de gentes. Nhô Augusto, alteado, peito largo, vestido de luto, pisando o pé dos outros e com os braços em tenso, angulando os cotovelos, varou à frente da massa e encarou com a Sariema, e pôs-lhe o dedo no queixo. Depois, com voz de meio-dia, berrou para o leiloeiro Tião. 50.000 réis. Ficou de mãos na cintura sem dar rosto ao povo, mas pausando para os aplausos. Nhô Augusto, Nhô Augusto. E insistiu fala mais forte. 50.000 réis, já disse. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Mas nisso puxaram para trás a outra, a Angélica preta se rindo, sem vergonha e dengosa, que se soverteu na montoeira, de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada, beliscada e cacarejante. Virgem Maria Puríssima, ui pessoal! E só então o Tião leiloeiro achou coragem para se impor. Respeito, gente, que o leilão é de santo. Bau, bau, me desprezo desse herege. Vou coçar suas costas em parede. Coisa de igreja tem castigo, não é brinquedo. Deixe passar, dá enxame, gente, dá enxame. Alguns quiseram continuar vaia, mas o próprio Nhô Augusto abafou a arrelia. Sino e santo não é pagode, povo. Vou no certo. Abre, abre, deixa o Tião passar. Então, surpresos, deram caminho, e o capial amoroso quis ir também. Vamos embora, Tomásia, aproveitando a confusão. E sua voz baixava, humilde, porque para ele ela não era a Siriema. Pôs 3 dedos no seu braço e bem que ela o quis acompanhar, mas Nhô Augusto separou-os com uma pranchada de mão. Não vai não. E atrás deram apoio os 4 guarda-costas. Tem areia, não vai não. É do Nhô Augusto leva a rapariga, gritava o povo por ser barato, e uma voz bem entoada cantou de lá, por cantar.
Mariquinha como a chuva, boa é pra quem quer bem. Ela vem sempre de graça, só não sei quando ela vem. Aí o povaréu aclamou com a disciplina e cadência: E o Augusto leva a Sariema, e o Augusto leva a Sariema. O Capialzinho ficou mais amarelo. A Sariema começou a querer chorar, mas o Augusto, rompente, alargou de tal 3 pescoções. Toma, toma e toma, está querendo? Ferveram faces. Que foi? Deixa eu ver. Não me esbarra, filho da mãe. E a agitação partiu povos, porque a maioria tinha perdido a cena, apreciando como estava uma falta de lugar que dera entre um velho. Cai na água barbado, e o sacristão no quadrante noroeste da massa, e também no setor sul estalara pouco antes um mal-entendido de um sujeito com a correia desafivelada, lepte, lepte, como um outro pedindo espaço para poder fazer sarrilho com o pau. Que foi, hein? Que foi? Foi o Capialzinho apanhando, estapeado pelos 4 cacundeiros de Nhô Augusto, e empurrando para o denso do povo que também queria estapear. Viva Nhô Augusto! E a pessoa para cá do meu lado. Nhô Augusto deu o braço à rapariga que parou de lacrimejar. Vamos andando. Passaram entre alas e aclamações dos outros que, aí, como não havia mais mulheres nem brigas, pegaram a debandar ou a cantar. Ei, compadre, chegadinho, chegou. Ei, compadre, chega mais um bocadinho. Nhô Augusto apertava o braço da Sariema como quem não tivesse tido prazo para utilizar no capial todos os seus ímpetos. E hein? A senhora dona queria ficar com aquele, hein? Foi, mas agora eu gosto de você. O outro eu mal e mal conheci. Caminharam para casa, mas para a casa do Beco do Senceroula, onde só há 3 prédios, cada um deles com um gramofone tocando de cornetão à janela, e onde gente séria entra, mas não passa. Nisso, porém, transpunham o adro. Nhô Augusto parou, tirando o chapéu e fazendo em nome do padre para saudar à porta da igreja. Mas o lugar estava bem alumiado, com lanterninhas e muita luz de azeite pendentes dos arcos de bambu. E Nhô Augusto olhou a mulher. Que é? Você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca. E esta que é só osso, peixe cozido sem tempero, capim pra mim, com uma assombração dessas. Vá-se embora, frango d'água, some daqui! E, empurrando a rapariga, que abriu a chorar o choro mais sentido da sua vida, Nhô Augusto desceu a ladeira sozinho. Uma ladeira que a gente tinha de descer quase correndo, porque era só cristal e pedra solta. Lá embaixo, esbarrou com o camarada que trazia recado de Dona Dionora, que Nhô Augusto voltasse, ou ao menos desse um pulo até lá, à casa dele, de verdade, na rua de cima, porque ainda havia muito arranjo a ultimar para a viagem. E ela, a mulher e esposa, tinha 1 ou 2 coisas para perguntar. Mas Nhô Augusto nem deixou o mensageiro acabar de acabar. Desvira aqui e dá o recado pelo avesso. Eu lá não vou. Você apronta os animais para voltar amanhã com Cia Dionora, mais a menina, para o Morro Azul. Mas, em antes, você sobe por aqui e vai avisar aos meus homens que eu hoje não preciso deles, não. E o quem-recadeiro correu com o recado, enquanto Nhô Augusto ia indo em busca de qualquer luz em porta aberta, onde houvesse assombros de homens, para entrar no meio ou desapartar. Era fim de outubro, em ano resseco. Um cachorro soletrava longe o mesmo nome, sem sentido, e ia no alto do mato a lentidão da lua. Dona Dionora, que tinha belos cabelos e olhos sérios, escutou aquela resposta e não deu ar de seus pensamentos ao pobre camarada Kim. Mas muitos que eles eram, a rodar por lados contrários e a atormentar-lhe a cabeça. E ela estava cansada, pelo que, dali a pouco, teve vontade de chorar. E até a Mimita, que tinha só 10 anos e já estava na cama, sorriu para dizer:
Eu gosto, minha mãe, de voltar para o Morro Azul. E então Dona Dionora enxugou os olhos e também sorriu, sem palavra para dizer. De voltar para o retiro, sem a companhia do marido, só tinha por que se alegrar. Sentia pelo desdeixo, mas até era bom sair do comércio, onde todo mundo devia estar falando da desdita sua e do pouco caso, que não merecia. E ela conhecia e temia os repentes de Nhô Augusto, duro, doido e sem detença, como um bicho grande no mato, e em casa sempre fechado em si. Nem com a menina se importava. Dela, Dionora, gostava, às vezes, da sua boca, das suas carnes. Só, no mais, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Na fazenda, no saco da Imbira, nas pindaíbas ou no retiro do Morro Azul, ele tinha outros prazeres, outras mulheres, o jogo do truque e as caçadas. E sem efeito eram sempre as orações e promessas com que ela o pretendera trazer, pelo menos até a meio caminho direito. Foi assim desde menino, uma meninice a louca e a larga de filho único de pai Pancrácio. E ela, Dionora, tivera a culpa por haver contrariado e desafiado a família toda para se casar. Agora, com a morte do coronel Afonso, tudo piorara ainda mais. Nem pensar, mas estúrdio, estouvado e sem regra estava ficando Nhô Augusto. E com dívidas enormes, política do lado que perde, falta de crédito, as terras no desmando, as fazendas escritas por paga e tudo de fazer ânsia por diante, sem portas, como parede branca. Dionora amara-o 3 anos. 2 anos dera-o as dúvidas e o suportara os demais. Agora, porém, tinha aparecido outro. Não, só de pôr aquilo na ideia já sentia medo. Por si e pela filha. Um medo imenso. Se aceitasse de ir com outro, Nhô Augusto era capaz de matá-la. Para isso, sim, ele prestava muito. Matava mesmo, como dera conta do homem da foice, pago por vingança de algum ofendido. Mas, quem sabe se não era melhor se entregar à sina, com a proteção de Deus, se não fosse pecado. Fechar os olhos. E o outro era diferente. Gostava dela muito. Mais do que ele mesmo dizia, mais do que ele mesmo sabia, da maneira de que a gente deve gostar. E tinha uma força grande de amor calado e uma paciência quente, cantada, para chamar pelo seu nome. Dionora. Dionora, vem comigo e traz a menina, que ninguém não toma vocês de mim. Bom, como um sonho, como um sono, dormiu. E assim, mal madrugadinha escassa, partiram as duas. Dona Dionora no cavalo de Silhão e a Mimita, mofina e franzina, carregada à frente da sela do camarada Kim. Pernoitaram no Pau Alto, no sítio de um tio nervoso, que riscava a mesa com as unhas e não se cansava de resmungar. Fosse eu, uma filha custa sangue. Filha é o que tem de mais valia. Sorte minha, meu tio. Sorte nunca é de um só. É de 2, é de todos. Sorte nasce cada manhã e já está velha no meio-dia. Culpa eu tive, meu tio. Quem não tem? Quem não teve? Culpa muita, minha filha. Mãe do Nhô Augusto morreu com ele ainda pequeno. Teu sogro era um leso. Não era pra chefe de família. Pai era como que Nhô Augusto não tivesse. Um tio era criminoso, de mais de uma morte, que vivia escondido, lá no saco de Imbira. Quem criou Nhô Augusto foi a avó. Queria o menino pra padre. Rezar o tempo todo. Santimônia e ladainha. De manhã, com o sol nascendo, retomaram a andadura. E, quando o sol esteve mais dono de tudo e a poeira era mais seca, Mimita começou a gemer, com uma dor de ponta, e pedia água. E depois, com um sorriso tristinho, perguntava: por que é que o pai não gosta de nós, mãe?
E o Kim Recadeiro ficava a bater a cabeça, vez e vez, com muita circunspecção tola em universal assentimento. Mas, na passagem do Brejão do Bugre, lá estava seu Ovídio Moura, que tinha sabido, de certo, dessa viagem de regresso. Dionora, você vem comigo, ou eu saio sozinho por esse mundo e nunca mais você há de me ver. Mas Dona Dionora foi tão pronta que ele mesmo se espantou. E o Augusto é capaz de matar a gente, seu Ovídio. Mas eu vou com o senhor e fico enquanto Deus nos proteger. Seu Ovídio pegou a menina no colo do Kim, que nada escutara ou entendera, e passou a cavalgar bem atrás. E, quando chegaram no pilão d'água do Mendonça, onde tem uma encruzilhada, e o camarada viu que os outros iam tomando o caminho da direita, estugou o cavalo e ainda gritou para corrigir: volta para trás, minha patroa, que o caminho por aí é outro. Mas seu Ovídio se virou positivo. Volta você e fala com o seu patrão que se a Dona Dionora não quer viver mais com ele e que ela de agora por diante vai ver comigo, como o querer dos meus parentes todos e com a bênção de Deus. Kim Recadeiro, no primeiro passo, ainda levou a mão ao chapéu de palha, cumprimentando. Pois sim, seu Ovídio, eu dou o recado. Ficou parado, limpando o suor dos cabelos, sem se resolver. Mas, no fim, num achamento, se retesou nos estribos e gritou: homem sujo, tomara que uma coruja ache graça na tua porta. Jogou fora e cuspiu em cima. E tocou para trás, em galope doido, dando poeira ao vento. Ia dizer a Nhô Augusto que a casa estava caindo. Quando chega o dia da casa cair, que, com ou sem terremotos, é um dia de chegada infalível, o dono pode estar, de dentro ou de fora. É melhor de fora. E é a só coisa que qualquer um está no poder de fazer. Mesmo estando de dentro, mais vale todo vestido e perto da porta da rua. Mas Nhô Augusto não. Estava deitado na cama, o pior lugar que há para se receber uma surpresa má. E o camarada Kim sabia disso, tanto que foi se encostando de medo que ele entrou. Tinha poeira até na boca. Tossiu. Levanta e veste a roupa, meu patrão Nhô Augusto, que eu tenho uma novidade meia ruim para lhe contar. E tremeu mais, porque Nhô Augusto se erguia de um pulo e num átimo se vestia. Só depois de meter na cintura o revólver foi que interpelou, dente por dente: fala tudo. Kim Recadeiro gaguejou suas palavras poucas e ainda pôde acrescentar: eu podia ter resistido, mas era negócio de honra, com sangue só para o dono, e pensei que o senhor podia não gostar. Fez na regra e feito, chama os meus homens. Dali a pouco, porém, tornava o Kim com uma nova desolação. Os batepaus não vinham, não queriam ficar mais com o Augusto. O Major Consilva tinha ajustado 1 e mais 1, os 4, para seus capangas, pagando bem. Não vinham mesmo. O mais merecido, Cabeça, até mandara dizer, falando ao respeito: fala com o Augusto que só de cima é dinheiro, para ele pagar o que está nos devendo. E é mandar por portador, calado, que nós não podemos escutar prosa de outro, que seu major disse que não quer. Cachorrada, só de pico, onde é que eles estão? Indo de mudados para a chácara do major. Major de borra, só de pique, porque era inimigo do meu pai, vou lá. Mal em mim não veja, meu patrão Nhô Augusto, mas todos os lugares estão falando que o senhor não possui mais nada, que perdeu suas fazendas e riquezas e que vai ficar pobre no já. E estão conversando, o major mais outros grandes querendo pegar o senhor à traição. Estão espalhando. O senhor deu perdão para minha boca que eu só falo o que é preciso. Estão dizendo que o senhor nunca respeitou filha dos outros, nem mulher casada, e mais que é que nem cobra má, que quem vê tem de matar por obrigação. Estou lhe contando para modo de o senhor não querer facilitar. Carece de achar outros companheiros bons para o senhor não ir sozinho. Eu não, porque sou medroso. Eu cá pouco presto. Mas se o senhor mandar, também vou junto. Mas Nhô Augusto se mordia,
já no meio da sua missa, vermelho e feroz. Mandou e galopou, teso para trás, rei da cela, enquanto o Kim Recadeiro ia lá dentro caçar um gole d'água para beber. Assim quase qualquer um capial outro, sem ser Augusto Esteves, naqueles 2 contratempos, teria percebido a chegada do azar, da unhaca, e passaria umas rodadas sem jogar, fazendo umas férias na vida, viagem, mudança ou qualquer coisa insossa para esperar o cumprimento do ditado: cada um tem seus 6 meses. Mas em Augusto era couro ainda por curtir, e para quem não sai em tempo de cima da linha, até apito de trem é mau agouro. Demais, quando um tem que pagar o gasto, desembesta até o fim, e desse jeito achou que não era hora para ponderados pensamentos. Nele, mal e mal, por debaixo da raiva, uma ideia resolveu por si, que antes de ir a Mombuca para matar o Ovídio e a Dionora, precisava de cair com o Major Concílio e os capangas. Senão, se deixasse rasto por acertar, perdia a força. E foi. Cresceu poeira, de peneira. A estrada ficou reta, cheia de gente com cautela. Chegou à chácara do Major, mas nem descavalgou sem tempo. No topo da escada, o dono da casa foi falando alto, risonho de ruim: tempo do bem bom se acabou, cachorro de Esteves. O cavalo de Nhô Augusto obedeceu para diante. As ferraduras tiniram e deram fogo no lajedo. E o cavaleiro em pé nos estribos trouxe a taca no ar, querendo a figura do velho. Mas o major piscou apenas e encolheu a cabeça, porque mais não era preciso. E os capangas pulavam de cada beirada, e eram só pernas e braços. Frecha, povo, desmancha! Já os porretes caíam em cima do cavaleiro que nem pinotes de matrinchãs na rede. Pauladas na cabeça, nos ombros, nas coxas. E um Augusto desdeu o corpo e caiu. Ainda se ajoelhou em terra, querendo firmar-se nas mãos. Mas isso só lhe serviu para poder ver as caras horríveis dos seus próprios bate-paus, e, no meio deles, o capialzinho mongo que amava a mulher à toa Sariema. Nhô Augusto fechou os olhos, de gastura, porque ele sabia que o capial de testa peluda, com o cabelo quase nos olhos, é uma raça de homem capaz de guardar o passado em casa, em lugar fresco perto do pote, e ir buscar da rua outras raivas pequenas, tudo para juntar a massa-mãe do ódio grande, até chegar o dia de tirar vingança. Mas, aí, pachorrenta e cuspida, ressoou a voz do major: arrastem para longe, para fora das minhas terras, marquem a ferro, depois matem. Nhô Augusto se alterou e estendeu o braço direito, agarrando o ar com os 5 dedos. Cá pra perto, carrasco, só mesmo assim desse jeito pra sojigar Nhô Augusto Esteves. E, seguro por mãos e pés, torcido aos pulsos dos capangas, urrava e berrava e estrebuchava tanto que a roupa se estraçalhava e o corpo parecia querer partir-se em 2 pela metade da barriga. Desprendeu-se por uma vez, mas outros dos homens desceram os porretes. Nhô Augusto ficou estendido, de bruços, com a cara encostada no chão. Traz água fria, companheiro. O capialzinho da testa peluda cantou, mal entoado. Sou como a ema, que tem penas e não voa. E os outros começaram a ficar de cócoras. Mas, quando Nhô Augusto estremeceu e tornou a solevar a cabeça, o major, lá da varanda, apertando muito os olhos para espiar e se abanando com o chapéu, tirou a ladainha. Não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas, minha gente? E os cacundeiros em coro. Não tem não, não tem mais não. Puxaram e arrastaram Nhô Augusto pelo atalho do rancho do barranco, que ficou sendo um caminho de pragas e judiação. E, quando chegaram ao rancho do barranco, ao fim de légua, Nhô Augusto já vinha quase que só carregado, meio nu, todo picado de faca,
quebrado de pancadas e enlameado grosso, poeira com sangue, empurraram-no para o chão e ele nem se moveu. É aqui mesmo, companheiros. Depois é só jogar lá para baixo para nem se a alma se salvar. Os jagunços veteranos da chácara do Major com Silva acenderam seus cigarros com um descanso, mal interessados na execução. Mas os quadros que tinham sido bate-paus em Augusto mostravam maior entusiasmo, enquanto o Capialzinho sem testa, diligente e contente, ia ajuntar lenha para fazer fogo. E aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro com a marca do gado do Major, que soía ser um triângulo inscrito numa circunferência, e imprimiram-na com chiado, chamusco e fumaça na polpa glútea direita de Nhô Augusto. Mas recuaram todos, num susto, porque Nhô Augusto viveu-se com um berro e um salto, medonhos. Segura! Mas já ele alcançara a borda do barranco e pulara no espaço. Era uma altura. O corpo rolou lá embaixo, nas moitas, se sumindo. Por onde é que a gente passa para poder ir ver se ele morreu? Mas um dos capangas mais velhos disse melhor. Arma uma cruz aqui mesmo, Orógio, para de noite ele não vir puxar teus pés. E deram as costas, regressando sob um sol mais próximo e maior. Mas o preto, que morava na boca do brejo, quando calculou que os outros já teriam ido embora, saiu do seu esconso entre as tábuas e subiu aos degraus de mato no pé do barranco. Chegou-se, encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem branco. Chamou a preta, mulher do preto, que morava na boca do brejo. E juntos carregaram-o Augusto para o casebre dos dois, que era um cofo de barro seco, sob um tufo de capim podre, mal erguido e mal avistado, no meio das árvores, como um ninho de maranhões. E o preto foi cortar pardieiras e travessas para um esquife, enquanto a preta procurava um coto de vela benta para ser posta na mão do homem na hora do diga Jesus comigo, irmão. Mas nessa espera, por surpresa, deu-se que Nhô Augusto pôs sua pessoa nos olhos e gemeu. Me matem de uma vez por caridade, pelas chagas do nosso Senhor. Depois falou coisas sem juízo para gente ausente, pois estava lavorando de quente e tinha mesmo de delirar. Deus que me perdoe, resmungou a preta, mas esse homem deve ser ruim feito cascavel barreado em buraco, porque está variando que faz e acontece e é só braveza de matar e sangrar. E ele chama por Deus na hora da dor forte e Deus não atende, nem para um fôlego, assim, um desamparo como eu nunca vi. Mas o negro só disse: os outros não vão vir aqui para campear defunto, porque a pirambeira não tem descida, só dando muita volta por longe. E como tem um bezerro morto na biboca lá em cima, vão pensar que os urubus vieram por causa do que eles estão pensando. Deitado na esteira, no meio dos molambos, no canto escuro da choça de chão de terra, Nhô Augusto, dias depois, quando voltou a ter noção das coisas, viu que tinha as pernas metidas em toscas talas de taboca e acomodadas em regos de telhas, porque a esquerda estava partida em 2 lugares e a direita num só, mas com ferida aberta. As moscas esvoaçavam e pousavam, e o corpo todo lhe doía, com costelas também partidas, e mais um braço, e um sofrimento de machucaduras e cortes, e a queimadura da marca de ferro, como se o seu pobre corpo tivesse ficado imenso. Mesmo assim, com isso tudo, ele disse a si que era melhor viver. Bebeu mingau ralo de fubá e a preta enrolou para ele um cigarro de palha. Em sua procura não aparecera ninguém. Podia sarar, podia pensar. Mas, de tardinha, chegou a hora da tristeza. Com grunhidos de porcos, ouvidos através das fendas da parede, e os rufos das galinhas procurando poleiro nos galhos, e a negra lá fora, lavando as panelas e a cantar: as árvores do mato bento deitam no chão pra dormir.
E havia também, quando a preta parava, as cantigas miúdas dos bichinhos mateiros e os sons dos primeiros sapos. Esfriou o tempo antes do anoitecer. As dores melhoraram. E, aí, o Augusto se lembrou da mulher e da filha. Sem raiva, sem sofrimento, mesmo só com uma falta de ar enorme, sufocando. Respirava aos arrancos e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem toda, e era como se o corpo não fosse mais seu, até que pôde chorar. E chorou muito, um choro solto, sem vergonha nenhuma, de menino ao abandono, e sem saber e sem poder, chamou alto soluçando: "Mãe, mãe!" O preto, que estava sentado, pondo chumbada no anzol, no pé da porta de casa, ouviu e ficou atrapalhado. Chamou a preta, que veio ligeira e se enterneceu. Não faz assim, seu moço, não desespera. Reza, que Deus endireita tudo. Para tudo, Deus dá o jeito." E a preta acendeu a candeia e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o terço. Agora, parado o pranto, a tristeza tomou conta de Nhô Augusto. Uma tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com um dó imenso de si mesmo. Tudo perdido. O resto ainda podia, mas ter a sua família direito outra vez, nunca. Nem a filha, para sempre. E era como se tivesse caído num fundo de abismo, em outro mundo distante. E ele teve uma vontade virgem, uma precisão de contar a sua desgraça, de repassar as misérias da sua vida, mas mordeu a fala e não desabafou. Também não rezou, porém a luzinha da candeia era o pavio, a tremer, com brilhos bonitos no poço de azeite, contando histórias da infância de Nhô Augusto, histórias mal lembradas, mas todas de bom e bonito final. Fechou os olhos, suas mãos, uma na outra, estavam frias. Deu-se ao cansaço, dormiu. E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se juntar, e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados. Então, eles trouxeram uma noite, muito à escondida, o padre, que o confessou e conversou com ele muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. E por aí afora foi, com um sermão comprido que acabou depondo o doente num desvencido torpor. Eu acho boa essa ideia de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na mulher nem em vinganças. Entregue para Deus e faça penitência. Sua vida foi entortada no verde. Mas não fique triste, de modo nenhum, porque a tristeza é aboio de chamar o demônio, e o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira de sua algibeira, desde que você esteja com a graça de Deus, que Ele não regateia a nenhum coração contrito. Fé eu tenho, fé eu peço, padre. Você nunca trabalhou, não é? Pois agora por diante, cada dia de Deus você deve trabalhar por 3 e ajudar os outros sempre que puder. Modere esse mau gênio, faça de conta que ele é um poldro bravo e que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim, com essa jaculatória: Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. E, páginas adiante, o padre se portou ainda mais excelentemente, porque era mesmo uma brava criatura. Tanto assim que, na despedida, insistiu: reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sal quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua.
E lá fora ainda achou de ensinar à preta um enxofre e tal para o gogó dos frangos, e aconselhou o preto a pincelar água de cal no limoeiro e a plantar tomateiros e pés de mamão. Meses não são dias, e a vida era aquela no chão da choupana. E o Augusto comia, fumava, pensava e dormia. E tinha pequenas esperanças de amanhã em diante. O lado de cá vai doer menos, se Deus quiser. E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice com a avó. Todas e muitas mais, mesmo as mais bobas de tanta deformação e mistura. As que o preto engrolava ao lavar-lhe com creolina a ferida da perna, e as que a preta murmurava, benzendo a cuia d'água e ao lhe dar de beber. E somente essas coisas ocupavam, porque para ele, féria feita, a vida já se acabara, e só esperava era a salvação da sua alma e a misericórdia de Deus Nosso Senhor. Nunca mais seria gente. O corpo estava estragado por dentro, e mais ainda a ideia. E tomaram tão grande horror às suas maldades e aos seus malfeitos passados, que nem podia se lembrar, e só mesmo rezando. Espantava as ideias tristes e, com o passar do tempo, tudo isso lhe foi dando uma espécie nova e muito serena de alegria. Esteve resignado e fazia cumpridos progressos na senda da conversão. Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto fabricara, já tinha os seus planos, menos maus, cujos pontos de início consistia em ir para longe, para o sítiozinho perdido no sertão mais longínquo, uma data de 10 alqueires que ele não conhecia nem pensara jamais que teria de ver, mas que era agora a única coisa que possuía de seu. Antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante e vasta. E, junto com o casal de pretos samaritanos que, ao hábito de se desvelarem, agora não o podiam deixar nem por nada, pegou o chão sem paixão. Largaram a noite, porque o começo da viagem teria de ser uma verdadeira escapada. E ao sair, o Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou: "Eu vou para o céu e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Pro céu eu vou, nem que seja a porrete." E os negros aplaudiram, e a turminha pegou o passo, a caminho do sertão. Foram norte afora, na derrota dos criminosos fugidos, dormindo de dia e viajando de noite, como cativos amocambados, de quilombo a quilombo, para além do Bacupari, do Boqueirão, da Broa, da Vaca e da Vacaria, do Peixe Bravo, dos Tachos, do Tamanduá, da Serra Fria e de todos os muitos arraiais jazentes na reta das léguas, ao pé dos verdes morros e dos morros de cristais brilhantes entre as varjarias e os cordões de mato, e deixavam de lado moendas e fazendas, e as estradas com cancelas e roçarias e sítios de monjolos, e os currais do Fonseca e a pedra quadrada dos irmãos Trancoso, e mesmo as grandes casas velhas, sem gente mais morando, vazias com os seus currais, e dormiam nas brenhas ou sob as árvores de sombra das caatingas, ou em ranchos de que todos são donos, à beira das lagoas com patos e das lagoas cobertas de mato. Atravessaram o rio das Rãs e o rio do Sapo, e vieram porque picadas penhascosas e sendas de pedregulhos contra as serras azuis e as serras amarelas, sempre. Depois, por baixadas, com outeiros, terras mansas, e em paragens ripuárias, mas evitando a linha dos vals, sob o vôo das garças, os caminhos por onde as boiadas vêm, beirando os rios. E assim se deu que, lá no povoado do Tombador, onde às vezes, pouco às vezes, e somente quando transviados de boa rota, passavam uns broaqueiros tangendo tropa, ou uns baianos corajosos migrando rumo ao sul, apareceu um dia um homem esquisito, que ninguém podia entender. Mas todos gostaram logo dele, porque era meio doido e meio santo,
e compreender deixaram para depois. Trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas, no feito, não tinha nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros. Capinava para si e para os vizinhos o seu fogo, no querer de repartir, dando de amor o que possuísse. E só pedia, pois, serviço para fazer e pouco ou nenhuma conversa. O casal de pretos que moravam junto com ele era quem mandava e desmandava na casa, não trabalhando nada e vivendo no estadão. Mas ele tinha no visto mourejar até dentro da noite de Deus, quando havia luar claro. Nos domingos, tinha o seu gosto de tomar descanso, batendo mato o dia inteiro, sem sossego, sem espingarda nenhuma e nem nenhuma arma para caçar. E, de tardinha, fazendo parte com as velhas corocas que rezavam o terço ou os meses dos santos. Mas fugia às léguas de viola ou sanfona, ou de qualquer outra qualidade de música que escuma tristezas do coração. Quase sempre estava conversando sozinho. Isso também era de maluco, diziam, porque eles ignoravam que o que fazia era apenas repetir, sempre que achava preciso, a fala final do padre. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. E era só. E assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho deste jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada e não é um caso acontecido, não senhor. Quem quisesse, porém, durante esse tempo, ter dó de Nhô Augusto, faria grossa bobagem, porquanto ele não tinha tentações, nada desejava. Cansava o corpo no pesado e dava rezas para sua alma, tudo isso sem esforço nenhum, como os cupins que levantam no pasto murundus vermelhos, ou como os ticuticos que penam sem cessar para levar comida ao filhote do pássaro preto, bico aberto no alto do mamoeiro a pedir mais. Esta última lembrança era do povo do tumbador, já que em toda a parte os outros implicam com que deles se desinteressam, e que o pessoal nada sabia das alheias águas passadas, e nem que o negro e a negra eram agora pai e mãe de Nhô Augusto. Também não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom parecer das mulheres, não falava junto em discussão. Só o que ele não podia era se lembrar da sua vergonha. Mas ali, naquela biboca perdida, fim de mundo, cada dia que descia ajudava a esquecer. Mas, como tudo é mesmo muito pequeno, e o sertão ainda é menor, houve que passou por lá um conhecido velho de Nhô Augusto, o Tião da Teresa, à procura de 300 reses de uma boiada brava que se desmanchara nos gerais do Alto Urucuia, estourando pelo sem caminho sem fim do Chapadão. Tião da Teresa ficou bobo de ver Nhô Augusto, e como era casca grossa, foi logo dando as notícias que ninguém não tinha pedido. A mulher, dona Dionora, continuava amigada com seu Ovídio. Muito de bem os dois, com tensão até em casamento de igreja, por pensarem que ela estava desimpedida de marido. Com a filha, sim, é que fora uma tristeza. Crescera sã e se encorpara uma mocinha muito linda, mas tinha caído na vida, seduzida por um cometa que a levara do arraial para onde não se sabia. O Major Consilva prosseguia mandando no Murici e arrebatara as 2 fazendas de Nhô Augusto. Mais arrumado tinha sido com o Quim, seu antigo camarada, o pobre do Quim Recadeiro. Se a lembra? Pois o Quim tinha morrido de morte matada, com mais de 20 balas no corpo por causa dele, Nhô Augusto. Quando soube que seu patrão tinha sido assassinado de mando do major, não tivera dúvida. Jurou de esforra, berrejando a garrucha, e não esperou o café coado. Foi cuspir no canguçu de trás da moita e ficou morto, mas já dentro da sala de jantar do major, e depois de matar 2 capangas e ferir mais um. Para! Chega, Tião! Não quero saber de mais coisa nenhuma. Só te peço para fazer de conta que não me viu e não contar pra ninguém, pelo amor de Deus, por amor de sua mulher, de seus filhos e de tudo o que para você tem valor.
Não é mentira muita, porque é a mesma coisa em como se eu tivesse morrido mesmo. Não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas, Tião. Estou vendo mesmo, estou vendo. E Tião da Teresa pôs nos olhos, na voz e no meio aberto da boca tanto nojo e desprezo que Nhô Augusto abaixou o queixo e nem adiantou repetir para si mesmo a jaculatória do coração manso e humilde. Teve foi de sair para trás das bananeiras, onde se ajoelhou e rejurou: para o céu eu vou, nem que seja a porrete. E foi bom passo que nesse dia um homem chamado Romualdo, morador à beira da cava, precisou de ajuda para tirar uma égua do atoleiro. Nhô Augusto teve trabalho até tarde da noite, com fogueira acesa e tocha na mão. Mas, daí em seguida, ele não guardou mais poder para espantar a tristeza. E, com a tristeza, uma vontade doente de fazer coisas mal feitas, uma vontade sem calor no corpo, só pensada, como que se bebesse e cigarreasse e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de homem e sem acerto de outro tempo, junto com a pressa das coisas como os outros sabiam viver. Mas a vergonha era atrasada, e o castigo, o padre bem que tinha falado: você, em toda a sua vida, não tem feito senão pecados muito graves. E Deus mandou este sofrimento só para um pecador poder ter a ideia do que o fogo do inferno é. Sim, era melhor rezar mais, trabalhar mais e escorar firme para poder alcançar o reino do céu. Mas o mais terrível era que o desmazelo de alma em que se achava não lhe deixava esperança nenhuma do jeito de que o céu podia ser. Desonrado, desmerecido, marcado a ferro feito res, mãe Quitéria, e assim tão mole, tão sem homência. Será que eu posso mesmo entrar no céu? Não fala fácil, meu filho. Te está, debaixo do angu tem molho e atrás do morro tem morro. Isso sim, cada um tem a sua vez, e a minha hora há de chegar. Enquanto isso tudo, Nhô Augusto estava no escuro e sozinho, cercado de capiaus descalços, vestidos de riscada e seriguilha tinta, sem padre nenhum com quem falar. E essa era a consequência de um estouro da boiada na vastidão do Planalto, por motivo de uma picada de vespa na orelha, de um marruás bravio combinada com a existência neste mundo do Tião da Teresa. Tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi. Apenas Nhô Augusto se confessou aos seus pretos tutelares longamente, humanamente, e foi essa a primeira vez. E no fim, desabafou que era demais o que estava purgando pelos seus pecados e que nosso Senhor se tinha esquecido dele. A mulher feliz morando com outro, a filha tão nova e já na mão de todos, rolando por este mundo ao Deus dará, e o Kim recadeiro, um rapazinho miúdo, tão no desamparo e morrendo como homem por causa do patrão, um patrão de borra que estava para ali no escondido, encostado, que nem como se tivesse virado mulher. O resto é peso para dia, mãe Quitéria. Mas como é que eu vou me encontrar com quem lá com Deus? Com que cara? E eu já fui zapete, já pus fama em feira, mãe Quitéria, na festa do Rosário, na tapera. E um dia em que enfrentei uns 10 fazendo todo mundo correr, desarmei e dei pancada no Sergipão Congo, mãe Quitéria, que era a mão que desce, mesmo que monstro matador. E a briga com a família inteira, pai, irmão, tio, da moça que eu tirei de casa semana de antes de se casar. Vira o demônio de costas, meu filho, faz o que seu padre mandou. E é o diabo mesmo, mãe Quitéria, eu sei. Ou então é castigo, porque eu vou me lembrar dessas coisas logo agora que o meu corpo não está valendo, nem que eu queira, nem para brigar com homem, nem para gostar de mulher. Rezo o credo. Mas Nhô Augusto, que estava de cócoras, sentou-se no chão e continuou. Tem horas em que eu fico pensando que, ao menos por honrar o Kim que morreu por minha causa, eu tinha ordem de fazer alguma vantagem. Mas eu tenho medo. Já sei como é que o inferno é, mãe Quitéria. Podia ir procurar a coitadinha da minha filha, que talvez esteja sofrendo, precisando de mim, mas eu sei que isso não é eito meu, não é não. Tenho é de ficar pagando minhas culpas, penando aqui mesmo, no sozinho.
Já fiz penitência estes anos todos e não posso ter prejuízo deles. Se eu quisesse desperdiçar essa penitência feita, ficava sem uma coisa e sem outra. Sou um desgraçado, Mãe Quitéria, mas o meu dia há de chegar, a minha vez. E assim, nesse parado em Augusto foi indo muito tempo, se acostumando com os novos sofrimentos, mais meses. Mas sempre saía para servir aos outros quando precisavam. Ajudava a carregar defuntos, visitava e assistia gente doente e fazia tudo com uma tristeza bondosa, a mais não ser. Até que, pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, alguma coisa pegou a querer voltar para ele, a crescer-lhe no fundo para fora, sorrateira como a chegada do tempo das águas, que vinha vindo paralela, com o calor dos dias aumentando e os dias cada vez maiores. E o João de Barro construindo casa nova, e as sementinhas que hibernavam na poeira esperando, na poeira, em misteriosas incubações. E o Augusto agora tinha muita fome e muito sono. O trabalho entusiasmava e era leve. Não tinha precisão de enxotar as tristezas. Não pensava nada, e as mariposas e os cupins de asas vinham voar ao redor da lamparina, círculo rodeando a lua cheia sem se encostar. E começaram os cantos. Primeiro, os sapos. Sapo na seca coachando, chuva beirando, Mãe Quitéria. Apareceu magia na horta, e pererecas dentro de casa, pelas paredes. E os escorpiões e as minhocas pulavam no terreiro, perseguidos pela correição das lava-pés, empréstitos atarifados e compridos. No céu azul, houve nuvens maiores, mais escuras. Aí, o peixe frito pegou a cantar de noite. A casca de lua, de bico para baixo, despejando. Um vento frio, no fim do calor do dia. Na orilha do atoleiro, a saracura fêmea gritou, pedindo 3 potes, 3 potes, 3 potes para apanhar água. Choveu. Então, tudo estava mesmo muito mudado. E o Augusto, de repente, pensou com ideia muito fácil e o corpo muito bom. Quis se assustar, mas se riu. Deus está tirando o saco das minhas costas, Mãe Quitéria. Agora eu sei que Ele está se lembrando de mim. Louvor ao divino, meu filho. E, uma vez, manhã, o Augusto acordou sem saber por que era que ele estava com muita vontade de ficar o dia inteiro deitado e achando ao mesmo tempo muito bom se levantar. Então, depois do café, saiu para a horta cheirosa, cheia de passarinhos e de verdes, e fez uma descoberta. Por que não pitava? Não era pecado. Devia ficar alegre, sempre alegre. E esse era um gosto inocente, que ajudava a gente a se alegrar. E isso foi pensando muito ligeiro, porque já ele enrolava a palha com uma pressa medonha, como se não tivesse curtido tantos anos de abstenção. Tirou tragadas, soltou muitas fumaças e sentiu o corpo se desmanchar, dando na fraqueza, mas com uma tremura gostosa que vinha até ao mais dentro, parecendo que a gente ia virar uma chuvinha fina. Não era pecado. E agora rezava até muito melhor e podia esperar melhor, mas sem pressa, a hora da libertação. E foi. E pois, foi aí, por aí, dias depois, que aconteceu uma coisa até então jamais vista, e até hoje muito lembrada pelo povinho do Tombador. Vindos do norte, da fronteira velha de guerra, bem amontados, bem enroupados, bem apessoados, chegaram uns 8 homens, que de longe se via que eram valentões. Primeiro surgiu um dianteiro, escoteiro, que percorreu de ponta a ponta o povoado pedindo água à porta de uma casa, pedindo pousada em outra, espiando muito para tudo e fazendo pergunta e pergunta. Depois, então, apareceram os outros, equipados com um despropósito de armas, carabinas novinhas quase, carruchas de 1 e de 2 canos, revólveres de boas marcas, facas, punhais, quissés e cabos esculpidos, porretes e facões, e transportando um excesso de breves nos pescoços. O bando desfilou em formação espaçada, o chefe no meio. O chefe, o mais forte e o mais alto de todos, com um lenço azul enrolado no chapéu de couro,
com dentes brancos limados em acume, de olhar dominador e tosse rosnada, mas sorriso bonito e mansinho de moça, era um homem mais afamado dos 2 sertões do Rio, célebre do Jequitinhonha à Serra das Araras, da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, da Carinhanha até Paracatu, maior do que Antônio Dó ou Idaulécio, o arranca-toco, o treme-terra, o come-braço, o pega-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa, seu Joãozinho Bem-Bem. O povo não se mexia, apavorado, com medo de fechar as portas, com medo de ficar na rua, com medo de falar e de ficar calado, com medo de existir. Mas Nhô Augusto, que vinha de vir do mato carregando um feixe de lenha para um homem chamado Tobias da Venda, quando soube do que havia, jogou a carga no chão e correu ao encontro dos recém-chegados. Então o bandido Flosino Capeta, um sujeito cabeça de canoa que nunca se apartava do chefe, caçou. Que suplicante mais estúrdio será esse que vem dali feito sombração? Mas seu Joãozinho Bem-Bem fez o cavalo avançar 2 passadas e disse: Não debocha, companheiro, que eu estou gostando do jeito deste homem caminhar. E Flosino Capeta pasmou deveras, porque era a coisa mais custosa deste mundo seu Joãozinho Bem-Bem se agradar de alguém ao primeiro olhar. Mas Nhô Augusto, parecendo não ver os demais, veio direto ao chefe, encarando-o firme e perguntando: O senhor de graça é que é mesmo o seu Joãozinho Bem-Bem, pois não é? Para lhe servir, meu senhor. Pois, se o senhor não se acanha de entrar em casa de pobre, eu lhe convido para passar mal e se arranchar comigo, enquanto for o tempo de querer ficar por aqui, e de armar sua rede debaixo do meu telhado, que vai me dar muita satisfação. Eu aceito sua bondade, mano velho. Agora precisa de ver quem é mais desse povinho assustado que quer agasalhar o resto da minha gente. Pois eu gostava era que viessem todos juntos para o meu rancho. Não era abuso, mano velho? Não, é de coração. Pois então vamos, que Deus lhe pagará. E seu Joãozinho Bem-Bem, que com o rabo do olho não deixava de vigiar tudo em volta, virou-se rápido para o Epifânio, que mexia com a Winchester. Guarda a arma, companheiro, que eu já disse que não quero essa moda de brincar de dar tiro à toa, só por amor de espantar os moradores do lugar. Vamos chegando. E a gente, mano velho? E aí o casal de pretos, em grande susto, teve de se afanar no corre-corre de depenar galinhas, matar leitoa, procurar ovos e fazer doces. E Nhô Augusto, depois de buscar ajuda para tratar dos cavalos, andou de casa em casa arrecadando aluá, frutas, quitandas, fumo cheiroso, muita cachaça e tudo mais que de fino houvesse para os convidados. E os seus convidados achavam imensa graça naquele homem que se atarefava em servi-los, cheio de atenções, quase de carinhos, com cujo motivo eles não topavam atinar. Tinham armado as redes de fibra nas árvores do quintal e repousavam, cada qual com um complicado arsenal bem ao alcance da mão. Então seu Joãozinho Bem-Bem contou a Nhô Augusto. Estava de passagem, com uma pequena parte do seu bando, para o sul, para o arraial das Taquaras, na nascença do Manduri, a chamado do seu amigo Nicolau Cardoso, atacado por um mandão fazendeiro de injustiça. E Flosino Capeta acrescentou: E diz que o tal tomou reforço com 3 tropas de serranos, mas é só a gente chegar lá para não se ver ninguém mais. Eles têm de dar o beiço e cair no cancho, seu moço. Mas a gente nem pode mais ter o gosto de brigar, porque o pessoal não aparece no falar de entrar no meio do seu Joãozinho Bem-Bem. Mas seu Joãozinho Bem-Bem interrompeu outro. Prosa minha não carece de contar, companheiro, que todo mundo já sabe. E Nhô Augusto passeava com os olhos, que nunca ninguém tinha visto tão grandes nem tão redondos, mostrando todo branco ao redor. Seu Joãozinho Bem-Bem ria um riso descansado e os outros riam também, circundando-o obedientes. A gente não ia passar porque eu nem sabia que aqui tinha esse comercinho. Nosso caminho era outro, mas de uma banda do rio tinha a maleita e da outra
está reinando Bexiga da Brava. E falaram também numa soldadesca que vem lá da Diamantina. Por isso a gente deu tanta volta. Os pretos trouxeram a janta para o meio do pátio. Era um banquete, e quando a turma se pôs em roda para começar a comer, o anfitrião fez o sinal da cruz e rezou alto. E os outros o acompanharam, com quem o Augusto deu mostras de exultar. O senhor que é o dono da casa, venha comer aqui perto de mim, mano velho, pediu seu Joãozinho Bem-Bem. Mas que é que o senhor está gostando tanto assim de apreciar? Ah, é o Tim? Isso é morrinha de quartel. Ele é reiuno. E o Augusto namorava o Tim Tatu Tativendo, desertor do exército e de 3 milícias estaduais, e que, com isso mesmo e sem querer, caminhava marchando e, para falar com alguém, se botava de sentido, em estrita posição. Esta guarda guerreira acompanha o senhor há muito tempo, seu Joãozinho Bem-Bem? O chefe acertou a sujigola e tossiu para responder. Alguns. É tudo gente limpa. Mocorongo eu não aceito comigo. Homem que atira de trás do toco não me serve. Gente minha só mata as mortes que eu mando. E morte que eu mando é só morte legal. Epa, ferro! Exclamou Ião Augusto balanceando o corpo. Seu Joãozinho Bem-Bem continuou. Povo sarado e escovado. Mas eles todos me dão trabalho. Este aqui é baiano, fala mestre. Cabeça chata é outro, porque eles avançam antes da hora. Não é gente fácil. Nem goiano, porque não é andejo. E nem mineiro, porque eles andam sempre com a raiva fora de hora. Não gostam de parar mais quando começam a brigar. Mas pessoal igual ao meu, não tem. E o senhor também não é mineiro, seu Joãozinho Bem-Bem? Isso sim que sou. Sou da beira do rio. Sei lá de onde é que sou. Mas, por me lembrar, mano velho, não leve a mal que vou lhe pedir. Sua janta está de primeira. Está boa até de regalo. Mas eu ando muito escandecido e meu estômago não presta para mais. Se for coisa de pouco incômodo, o que eu queria era que o senhor mandasse aprontar para mim uma jacuba quente, com a rapadura bem preta e a farinha bem fina, com umas folhinhas de laranja da terra no meio. Será que pode? Já, vou ver. Deus lhe ajude, mano velho. Enquanto isso, os outros devoravam com muita esganação e lambança. E quando Ião Augusto chegou com a jacuba, interpelou o Zeferino, que multiplicava as sílabas com esforço e, como o tartamudo teimoso, jogava a cada sílaba a cabeça para trás. Pois eu estou me espantando de uma coisa, meu senhor. É de, neste jantar com tantas comerias finas, não haver duas delas, das mais principais. O que é que está fazendo falta, amigo? É o molho de samambaia e o sopa de canjiquinha. E o Augusto sorriu. Eu garanto que na hora da zoeira, tu no pinguelo não gagueja. Que nada, apoiou seu Joãozinho Bem-Bem. Isto é cabra macho e remacheado que dá pulo em cruz. Já Ião Augusto, incansável, sem querer desperdiçar detalhe, apalpava os braços do Epifânio, mulato enorme, de musculatura embatumada, de bicipitalidade maciça, e se voltava para o Juruminho, caboclo franzino, vivo no menor movimento, ágil até no manejo do garfo, que em sua mão ia e vinha como agulha de cozer. Você, compadre, está se vendo que deve de ser um curisco de chegador. E o Juruminho gostando. Chego até em porco-espinho, em tatarana rata, e em homem de 20 braços, com 20 foices para sarilhar. Deito em ponta de chifre, durmo em ponta de faca, e amanheço em riba do meu colchão. Está aí nosso chefe que diga mais isto aqui. E mostrou a palma da mão direita lanhada de cicatrizes de pegar punhais pelo bico para desarmar gente em agressão. E o Augusto se levantara excitado. Opa, olha aí a gente botar vocês mais você de longe com
com as claravinas, e você outro aí, mas esse compadre de cara séria para voltearem, e este companheiro chegador para chegar na frente e não dizer até logo, e depois chover sem chuva, com o pau escrevendo e lendo, e arma de fogo debulhando, o homem mudo gritando, e o do lado de lá correndo e pedindo perdão. Mas aí Nhô Augusto calou, com o peito cheio, tomou um ar de acanhamento, suspirou e perguntou: mais galinha? Um pedaço, amigo? Tô feito. E você, seu Barra? Agradeci, tô encalcado. Tô cheio até a tampa. Enquanto isso, seu Joãozinho Bem-Bem, de cabeça entornada, não tirava os olhos de cima de Nhô Augusto. E Nhô Augusto, depois de servir a cachaça, bebeu também 2 goles, pedindo uma das Papa Amarelo para ver. Não faz contas de bala, amigo. Isto é arma que cursa longe. Pode gastar as 8. Experimenta naquele pássaro ali, na pitangueira. Deixa a criaçãozinha de Deus. Vou ver só se corta o galho. Se errar, vocês não reparem, porque faz tempo que eu não puxo o dedo em gatilho. Fez fogo. Mão mandona, mano velho. Errou o primeiro, mas acertou 1 em 2. Ferrugem e bom ferro. Mas, nesse tento, Augusto tornou a fazer o pelo sinal e entrou num desânimo que o não largou mais. Continuou, porém, a cuidar bem de seus hóspedes, e, como o pessoal se acomodara ali mesmo nas redes, ao relento, com uma fogueira acesa no meio do terreiro, ele só foi dormir tarde da noite, quando não houve mais nenhum para contar histórias de conflitos, assaltos e duelos de exterminação. Cedinho, na manhã seguinte, o grupo se despediu. Joãozinho Bem-Bem agradeceu muito o agasalho e terminou: o senhor, mano velho, a moda e coisa que é assim meio diferente, mas eu estou lhe prestando atenção este tempo todo, e agora eu acho, pesado e pago, que o senhor é pessoa boa mesmo, por ser. Nossos anjos da guarda combinaram, e isso para mim é o sinal que serve a pois. Se precisar de alguma coisa, se tem um recado ruim para mandar para alguém, tiver algum inimigo alegre por aí, é só dizer o nome e onde mora. Tem não? Pois tá bom. Deus lhe pague suas bondades. Vão com Deus. Até a volta, vocês todos. Até a volta, seu Joãozinho Bem-Bem. Mas, depois de montado o chefe, ainda chamou Nhô Augusto para dizer: mano velho, o senhor gosta de brigar e entende. Está se vendo que não viveu sempre aqui nesta grota, capinando roça e cortando lenha. Não quer especular coisa de sua vida para trás, nem se está se escondendo de algum crime, mas comigo é que o senhor havia de dar sorte. Quer se amadrinhar com meu povo? Quer vir junto? Ah, não posso. Não me tenta que eu não posso, seu Joãozinho Bem-Bem. Pois então, mano velho, paciência. Mas nunca que eu hei de me esquecer dessa sua bizarria, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Aí o Juruminho, que tinha ficado mais para trás de propósito, se curvou para Nhô Augusto e pediu, num cochicho ligeiro, para que os outros não escutassem: amigo, reza por uma irmãzinha que eu tenho que sofre de doença com muitas dores e vive na cama entrevada, lá no Arraial do Urubu. E o bando entrou na estrada com o Tintatu Tativendo, puxando uma cantiga brava de tempo de revolução. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. Augusto não tirou os olhos, até que desaparecessem, e depois se esparramou em si, pensando forte. Aqueles sim, que estavam no bom, porque não tinham de pensar em coisa nenhuma de salvação de alma e podiam andar no mundo de cabeça em pé. Só ele, Nhô Augusto, era quem estava de todo desonrado, porque, mesmo lá na sua terra, se alguém se lembrava ainda do seu nome, havia de ser para arrastá-lo pela rua da amargura. O convite de seu Joãozinho Bem-Bem, isso tinha de dizer, é que era cachaça em copo grande. Ah, que vontade de aceitar ir também. E o oferecimento? Era só falar, era só bulir com a boca que seu Joãozinho Bem-Bem e o Tinho, o Juruminho e o Epifânio e todos rebentavam com o Major Consilva, com o Ovídio, com a mulher, com todo mundo que tivesse tido mão ou fala na sua desgarração.
Ê, mundo velho do Bamburuê e do Bamburuá, ê, ferragem. E Nhô Augusto cuspiu e riu, cerrando os dentes. Mas, qual? Aí era que se perdia mesmo, que Deus o castigava com mão mais dura. E só então foi que ele soube de que jeito estava pegado a sua penitência e entendeu que essa história de se navegar com religião e de querer tirar sua alma da boca do demônio era a mesma coisa que entrar num brejão que, para frente, para trás e para o lado, é sempre dificultoso e atola sempre mais. Recorreu ao rompante. Agora que eu principiei, já andei um caminho tão grande, ninguém me faz virar e nem andar de fasto. E, à noite, tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele já viajou, do acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia um Deus valentão, o mais solerte de todos os valentões, assim, parecido com seu Joãozinho Bem-Bem, e que o mandava ir brigar só para lhe experimentar a força, pois que ficava lá em cima, sem descuido, garantindo tudo. E assim dormiram as coisas. Deu uma invernada brava, mas para Nhô Augusto não foi nada. Passava os dias debaixo da chuva, limpando o terreiro, sem precisão nenhuma. Depois, entestou de pôr abaixo o mato, que conduzia até a beira do córrego os angicos de casca encoscorada e os jacarandás anosos da primeira geração. E era cada machadada bruta, com ele golpeando os troncos e gritando. E os pretos, que se estavam dando muito bem com o sistema, traziam-lhe de vez em quando um golinho para que ele não apanhasse resfriado. E, como para chegarem até lá também se molhavam, tomavam cuidado de se defender igualmente contra os seus resfriados possíveis. E ainda outras coisas tinham acontecido. E a primeira delas era que, agora, Nhô Augusto sentia saudade de mulheres. E a força da vida nele latejava em ondas largas, numa tensão confortante que era um regresso e um ressurgimento. Assim, sim, que era bom fazer penitência, com a tentação estimulando, com o rastro de terreno conquistado, com o perigo e tudo. Nem pensou mais em morte, nem em ir para o céu, e mesmo a lembrança de sua desdita e reveses parou de atormentá-lo, como a fome depois de um almoço cheio. Bastava-lhe rezar e aguentar firme, com o diabo ali perto, subjugado e apanhando de rijo, que era um prazer. E somente por hábito, quase, era que ia repetindo: cada um tem sua hora e sua vez, e há de chegar a minha vez. Tanto assim que nem escolhia, para dizer isso, as horas certas, as 3 horas fortes do dia em que os anjos escutam e dizem amém. Mas, afinal, as chuvas cessaram, e deu uma manhã em que Nhô Augusto saiu para o terreiro e desconheceu o mundo. Um sol, tal qualzinho a bola de enxofre no fundo do pote, marinhava céu acima, num azul de água sem praias, com luz jogada de um para o outro lado, e um desperdício de verdes cá embaixo. A manhã mais bonita que ele já pudera ver. Estava capinando na beira do rego. De repente, na altura, a manhã gargalhou. Um bando de maitacas passava, tinindo guizos, partindo vidros, estralejando de rir. E outro, mais outro, e ainda outro mais baixo com as maitacas verdinhas, gralhantes, incapazes de acertarem as vozes na disciplina de um coro. Depois um grupo verde-azulado, mais sóbrio de gritos e em fileiras mais juntas. Uai! Até as maracanãs, e mais maitacas, e outra vez as maracanãs fanhosas, e não se acabavam mais, quase sem folga. Era uma revoada estrelando bem por cima da gente, e outra brotando ao norte, como pontozinhos pretos, e outra, grão de verdura, se sumindo no sul. Levou o diabo, que eu nunca pensei que tinha tantos. E agora os periquitinhos de guinchos timpânicos, uma esquadrilha sobrevoando outra e mesmo, de vez em quando, discutindo, brigando, um casal de papagaios ciumentos. Todos tinham muita pressa,
Os únicos que interromperam por momentos a viagem foram os alegres twins, os minúsculos twins de cabecinhas amarelas, que não levam nada a sério e que choveram nos pés de mamão e fizeram recreio, aos pares sem sustar o alarido. Rr, 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 rr. Mas o que não se interrompia era o trânsito das gárrulas maitacas. Um bando grazinava alto, risonho, para o que ia na frente. Me espera, me espera! E o grito tremia e ficava nos ares para o outro escalão que avançava lá atrás. Virgem, estão todas assanhadas, pensando que já tem milho nas roças. Mas também, como é que podia haver um de manhã mesmo bonito sem as maitacas? O sol ia subindo, por cima do voo verde das aves itinerantes. Do outro lado da cerca, passou uma rapariga bonita. Todas as mulheres eram bonitas. Todo anjo do céu devia de ser mulher. E o Augusto pegou a cantar cantiga muito velha do capial exilado. Eu quero ver uma moreninha tabaroa, arregaçada enchendo o pote na lagoa. Cantou longo tempo, até que todas as asas saíssem do céu. Não passam mais, ô papagaiada vagabunda, já devem de estar longe daqui. Longe? Onde? Como corisca, como ronca a trovoada, no meu sertão, na minha terra abençoada. Longe? Onde? Quero ir namorar com as pequenas, com as morenas do norte de Minas. Mas ali mesmo, no sertão do norte, Nhô Augusto estava. Longe onde, então? Quando ele encostou a enxada e veio andando para a porta da cozinha, ainda não possuía ideia alguma do que ia fazer. Mas dali a pouco, nada adiantavam para retê-lo os rogos reunidos de mãe preta Quitéria e de pai preto Serapião. Adeus, minha gente, que aqui é que mais não fico, porque a minha vez vai chegar e eu tenho que estar por ela em outras partes. Espera o fim da chuva, meu filho, espera a vazante. Não posso, mãe Quitéria. Quando o coração está mandando, todo o tempo é tempo. E se eu não voltar mais, tudo o que era de meu fica sendo para vocês. Rodolfo Merêncio quis emprestar-lhe um jegue. Que nada, lhe agradeço o bom desejo, mas não preciso de montada, porque eu vou mesmo é a pé. Mas depois aceitou, porque mãe Quitéria lhe recordou ser o jumento um animalzinho assim meio sagrado, muito misturado às passagens da vida de Jesus. E todos sentiram muito a sua partida. Mas ele estava madurinho de não ficar mais e, quando chegou no sozinho, espiou só para frente e logo entoou uma das letras que ouvira aos guerreiros de seu Joãozinho Bem-Bem. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. Cantar só não fazia mal, não era pecado. As estradas cantavam e ele achava muitas coisas bonitas e tudo era mesmo bonito, como são todas as coisas nos caminhos do sertão. Parou para espiar um buraco de tatu escavado no barranco, para descascar um ananá selvagem de ouro mouro com cheiro de presépio, para tirar mel da caixa comprida da abelha borá, para rezar perto de um pau d'arco florido e de um solene pau d'óleo, que ambos conservavam muito de fresco os sinais da mão de Deus. E, uma vez, teve de se escapar depressa para a meia encosta e ficou a contemplar, do alto caminho, belo como um rio, reboante ao tropel de uma boiada de 2.000 cabeças que rolava para o Itacambira, com uma vaqueirama encourada, piquete de 5 na testa, em cada talão 7 ou 8, e atrás todo um esquadrão de ulanos morenos, cantando cantigas do alto sertão. E também fez um dia o Jerico avançar atrás de um urubu reumático que claudicava estrada fora um pedaço antes de querer voar, e bebia, a parada nas mãos,
a água das frias cascatas véus de noiva dos morros, que caem com tom de abundância e abandono. Pela primeira vez na sua vida, se extasiou com as pinturas do poente e com 3 coqueiros subindo da linha da montanha para se recortarem num fundo alaranjado onde, na descida do sol, muitas nuvens pegam fogo. E viu voar do mulungu vermelho um tiepiranga, ainda mais vermelho. E o tiepiranga pousou num ramo de barbatimão sem flores. E o Augusto sentiu que o barbatimão todo se alegrava, porque tinha agora um ramo que era de mulungu. Viajou nas paragens dos mangabeiros que lhe davam dormida nas malocas, de teto e paredes de palmas de buriti. Retornou à beira do rio, onde os barranqueiros lhe davam comida, de pirão com pimenta e peixe. Depois seguiu. Uma tarde, cruzou em pleno chapadão com um bode amarelo e preto, preso por uma corda, puxando na ponta da corda um cego, esguio e meio maluco. Parou. O cego foi declamando lenta e mole melopeia. Eu já vi um gato ler e um grilo sentar escola, nas asas de uma ema jogar-se o jogo da bola, dar louvores ao macaco. Só me falta ver agora acender velas sem pavio, correr pra cima a água do rio, o sol a tremer com frio e a lua tomar tabaco. Ê, zoeira, tô também, aplaudiu Nhô Augusto. Já o cego estendia a mão com a sacola. Estou misturando aqui o dinheirinho de todos. Mas mudou de projeto enquanto Nhô Augusto caçava qualquer cobre na algibeira. Tem algum de comer aí, irmão? Dinheiro quero menos, que por aqui, por esses trechos, a gente custa muito a encontrar qualquer povoado e até as cafoas mesmo são vasqueiras. E explicou. Tinha um menino guia, mas esse havia mais de um mês que escapulira e teria roubado também o bode, se o bode não tivesse berrado e ele não investisse de porrete. Agora era aquele bicho de 2 cores quem escolhia o caminho. Sabia, sim, sabia tudo. Ótimo para guiar, companheiro de lei que nem gente, que nem pessoa de sua família. Se despediu. Achava a vida muito boa e ia para a Bahia, de volta para o Caetité, porque quando era menino tinha nascido lá. Pois eu estou indo para a banda de onde você veio. Em todo caso, meu compadre cego por destino de Deus, em todo caso, dá lembrança a mim a todos do povo de sua terra, toda essa gente certa que eu não tenho ocasião de conhecer. E aí o jumento andou, e Nhô Augusto ainda deu um eco para o cerrado ouvir. Qualquer paixão me adverte. Oh, coisa boa a gente andar solto, sem obrigação nenhuma e bem com Deus. E quando o jegue empacava, porque, como todo jumento, ele era terrível de queixo duro, e tanto tinha de orelhas quanto de preconceitos, Nhô Augusto ficava em cima, muito concorde, rezando o terço, até que o jerico se decidisse a caminhar outra vez. E também, nas encruzilhadas, deixava que o bendito asno escolhesse o caminho, pulindo com as conchas dos ouvidos e ornejando. Bastava bater-se no campo o pio de um perdiz magoada, ou viesse do mato a lália lamúria dos tucanos, para o jumento mudar de rota, pendendo à esquerda ou se empescoçando para a direita, e, por via de um gavião casaco de couro cruzar-lhe a frente, já ele estacava em concentrado prazo de irresolução. Mas, somadas as léguas e deduzidos os desvios, vinham eles sempre para o sul, na direção das maitacas viajoras. Agora, amildava-se o aparecimento de pessoas, mas ranchos, mais casas, povoados, fazendas. Depois, arraiais brotando do chão, e então, de repente, estiveram a muita pouca distância do arraial do Murici. Não me importo. Aonde o jegue quiser me levar, nós vamos, porque estamos indo é com Deus. E assim entraram os dois no arraial do Ralacoco, onde havia, no momento,
uma agitação assustada no povo. Mas, quando responderam a Nhô Augusto, é a jagunçada de seu Joãozinho Bembem que descendo para a Bahia. Ele de alegre não pôde se conter. Agora sim, cantou para mim o passarim. Mas onde é que eles estão? Estavam aboletados, bem no centro da arraial, numa casa de fazendeiro, onde seu Joãozinho Bembem recebeu Nhô Augusto com muita satisfação. Nhô Augusto caçoou, boi andando no pasto pra lá e pra cá, capim que acabou ou está pra acabar. É isso, mano velho. Livrei meu compadre Nicolau Cardoso, bom homem. E agora vou ajuntar o resto de meu pessoal, porque tive recado de que a política se apostemou do lado de lá das divisas, e estou indo de rota batida para o Pilão Arcado com o meu amigo Fraquilin do Albuquerque. É capaz de precisar de mim. Fitava em Augusto com olhos alegres e tinha no rosto um ar paternal, mas na testa havia o resto de uma ruga. Está vendo, mano velho? Quem é que não se encontra nesse mundo? Ficou prazido por lhe ver. E agora o senhor é quem está em minha casa. Vai se arranchar comigo. Se abanque, mano velho, se abanque. Arranja um café aqui para o parente, Florzinho. Não queria empalhar, o senhor está com pouco prazo. Que nada, mano velho. Nós estamos de saída, mas ainda falta ajustar um devido para não se deixar rabo para trás. Depois lhe conto. O senhor mesmo vai ver daqui a pouco. Come com gosto, mano velho. E o Augusto mordia o pão de broa e espiava, inocente, para ver se já vinha o café. Tem chá de congonha requentado, mano velho. Aceito também, amigo. Estou com fome de tropeiro, mas que é do Jurumim? Ah, o senhor guardou o nome. E pois, gostou dele, do menino? Pois foi logo com o pobre do Juruminho, que era um dos mais melhores que eu tinha. Não diga. O rosto de seu Joãozinho Bembem foi ficando sombrio. O matador. Foi a traição. Caiu no mundo, campou no pé. Mas a família vai pagar tudo direitinho. Seu Joãozinho Bembem, sentado em cima da beirada da mesa, brincava com os 3 bentinhos do pescoço e batia, muito ligeiro, os calcanhares um no outro. E o Augusto, parando de limpar os dentes com o dedo, lastimou. Coitado do Juruminho, tão distorcido e tão de bom parecer, deixa eu rezar por a alma dele. Seu Joãozinho Bembem desceu da mesa e caminhou pela sala, calado. E o Augusto, cabeça baixa, sempre sentado no selim velho, dava o ar de quem estivesse com a mente muito longe. Escuta, mano velho. Seu Joãozinho Bembem parou em frente a Augusto e continuou. Eu gostei da sua pessoa e desde a primeira hora, quando o senhor caminhou para mim na rua daquele lugarejo. Já lhe disse da outra vez na sua casa, o senhor não me contou coisa nenhuma de sua vida, mas eu sei que já deve de ter sido brigador de ofício. Olha, eu até de longe, com os olhos fechados, o senhor não me engana. Juro como não há outro homem para ser mais sem medo e disposto para tudo. É só o senhor mesmo querer. Eu sou um pobre pecador, seu Joãozinho Bembem. Que o quê? Essa mania de rezar é que está lhe perdendo. O senhor não é padre nem frade para isso. É algum? Cantoria de igreja? Dando em cabeça fraca, desgoverna qualquer valente. Bobajada. Bate na boca, seu Joãozinho Bembem, meu amigo, que Deus pode castigar. Não se ofenda, mano velho, deixa eu dizer, eu havia de gostar se o senhor quisesse vir comigo para o norte. Já lhe falei e torno a falar. É convite como nunca fiz a outro, e o senhor não vai se arrepender. Olha, as armas do Jurumim estão aí, querendo dono novo. Deixa eu ver. E o Augusto bateu a mão na Winchester, do jeito com que um gato poria a pata num passarinho. Alisou coronha e cano, e os seus dedos tremiam, porque essa estava sendo a maior das suas tentações. Fazer parte do bando de seu Joãozinho Bembem. Mas os lábios se moviam. Talvez ele estivesse proferindo entre os dentes o crê em Deus Padre. E por fim, negou com a cabeça muitas vezes. Não posso, meu amigo seu Joãozinho Bembem. Depois de tantos anos, fico muito agradecido, mas não posso. Não me fale disso mais. E ria para o chefe dos guerreiros.
E também por dentro se ria, e era o riso do capial ao passar a perna em alguém no fazer qualquer negócio. Está direito, lhe obrigar não posso, mas pena é. Nisso fizeram um estardalhaço à entrada. Quem é? É o tal velho caduco, chefe. Deixa ele entrar, vem cá, velho. O velhote chorava e tremia e se desacertou frente às pessoas. Afinal, conseguiu ajoelhar-se aos pés de seu Joãozinho Bem-Bem. Ai, meu senhor que manda em todos. Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, tem pena de meu povinho miúdo. Não corta o coração de um pobre pai. Levanta, velho. O senhor é poderoso, é dono do choro dos outros, mas a Virgem Santíssima lhe dará o pago por não pisar em formiguinha no chão. Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem. Levanta, velho. Quem é que teve piedade do Juruminho, baleado por detrás? Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, então lhe peço, pelo amor da senhora de sua mãe, que o teve e lhe deu de mamar, eu lhe peço que dê ordem de matarem só este velho, que não presta mais para nada, mas que não mande judiar com os pobrezinhos dos meus filhos e minhas filhas, que estão lá em casa sofrendo, adoecendo de medo, e que não tem culpa nenhuma do que fez o irmão, pelo sangue de Jesus Cristo e pelas lágrimas da Virgem Maria. E o velho tapou a cara com as mãos, sempre ajoelhado, curvado, soluçando e arquejando. Seu Joãozinho Bem-Bem pigarreou e falou: lhe atender não posso, e com o senhor não quer nada, velho. É a regra. Senão, até quem é mais que haver de querer obedecer a um homem que não vinga gente sua morta de traição. É a regra. Posso até livrar da cebaça, às vezes, mas não posso perdoar isso não. Um dos homens, rapazinho, seus filhos, tem de morrer, de tiro ou a faca. E o senhor pode escolher qual deles é que deve de pagar pelo crime do irmão. E as moças? Para mim não quero nenhuma, que mulher não me enfraquece. As mocinhas são para os meus homens. Perdão para nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem, pelo corpo de Cristo na sexta-feira da paixão. Cala a boca, velho, vamos logo cumprir a nossa obrigação. Mas aí o velho, sem se levantar, inteiriçou-se, distendeu o busto para cima com uma caninana enfuriada e pareceu que ia chegar com a cara até em frente à de seu Joãozinho Bem-Bem. Hirto, cordoveias retesas, mastigando os dentes e cuspindo baba, urrou: pois então, Satanás, eu chamo a força de Deus para ajudar minha fraqueza no ferro da tua força maldita. Houve um silêncio aí. Não faz isso, meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem, que o desgraçado do velho está pedindo em nome de Nosso Senhor e da Virgem Maria. E o que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. E o Augusto tinha falado. E a sua mão esquerda acariciava a lâmina da lapiana, enquanto a direita pousava despreocupada no pescoço da carabina. Dera tão calmas palavras, mas puxava forte respiração soprosa, que quase o levantava do selim e o punha no assento outra vez. Os olhos cresciam, todo ele crescia, como um touro que acha os vaqueiros excessivamente abundantes e cisma de ficar sozinho no meio do curral. Você está caçoando com a gente, mano velho? Estou não, estou pedindo como amigo, mas a conversa é no sério, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Pois pedido nenhum desse atrevimento até hoje nunca que ouvi nem atendi. O velho engatinhou, ligeiro para se encostar na parede. No calor da sala, uma mosca esvoaçou. Pois então, e o Augusto riu como quem vai contar uma grande anedota. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil. Mas tem que passar primeiro por riba de eu defunto. Joãozinho Bem-Bem se sentia preso a Nhô Augusto por uma simpatia poderosa. E ele, nesse ponto, era bem assistido, sabendo prever a viragem dos climas e conhecendo por instinto as grandes coisas. Mas Teófilo Sussuarana era bronco e excessivamente bronco, e caminhou para cima de Nhô Augusto. Na sua voz: epa! No Padre o Filho, Padre o Espírito Santo, amém. Avança, cambada de filho da mãe, que chegou minha vez.
E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás, e o Augusto gritando com um demônio preso e pulando como 10 demônios soltos. Oh, gostosura de fim de mundo! E garrou a gritar as palavras feias todas e os nomes imorais que aprendera em sua farta existência e que havia muitos anos não proferia. E atroava também a voz de seu Joãozinho Bem-Bem. Sai, caguçu, foge daí, Epifânio, deixa nós dois brigar sozinhos. E coronha do rifle no pé do ouvido, outro pulo, outro tiro. 3 dos cabras correram, porque outros 3 estavam mortos, ou quase, ou fingindo. E aí o povo encheu a rua à distância para ver, porque não havia mais balas, e seu Joãozinho Bem-Bem mais o homem do jumento tinham rodado cá para fora da casa só em sangue e em molambos de roupas pendentes. E eles negaciavam e pulavam numa dança ligeira, de sorriso na boca e de faca na mão. Se entregue, mano velho, que eu não lhe quero matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bem-Bem. Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos é que tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição e vai direitinho para o inferno, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Estou morto. A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima do pubis à boca do estômago, e um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho Bem-Bem caía ajoelhado, recolhendo seus recheios nas mãos. Aí o povo quis amparar Nhô Augusto, que punha sangue por todas as partes, até do nariz e da boca, e que devia de estar pesando demais de tanto chumbo e bala. Mas tinha fogo nos olhos de gato do mato, e o busto, especado, não vergava para o chão. Espera aí, minha gente, ajudem o meu parente ali que vai morrer mais primeiro, depois então eu posso me deitar. Estou no quase, mano velho, morro, mas morro na faca do homem mais maneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Eu sempre lhe disse quem era bom mesmo, mano velho. É só assim que gente como eu tem licença de morrer. Quero acabar sendo amigos. Feito, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Mas agora se arrepende dos pecados e morre logo como um cristão, que é pra gente poder ir juntos. Mas seu Joãozinho Bem-Bem, quando respirava, as rodilhas dos intestinos subiam e desciam. Pegou a gemer. Estava no estorcer do fim. E como teimava em conversar, apressou ainda mais a despedida. E foi mesmo. Alguém gritou. Seu Joãozinho Bem-Bem já bateu com o rabo na cerca, não tem mais. Então o Augusto se bambeou de pernas e deixou que o carregassem. Pra dentro da casa não, minha gente. Quero me acabar no solto, olhando o céu e no claro. Quero é que um de vocês chame um padre. Pede para ele vir me abençoando pelo caminho, que senão é capaz de não me achar mais. E riu. E o povo, enquanto isso, dizia: foi Deus quem mandou esse homem no jumento por modo de salvar a família da gente. E a turba começou a querer desfeitar o cadáver de seu Joãozinho Bem-Bem, todos cantando uma cantiga que qualquer um estava inventando na horinha. Não me mata, seu Joãozinho Bem-Bem. Você não presta mais pra nada, seu Joãozinho Bem-Bem. E o Augusto falou enérgico: para com essa matinada, cambada de gente herege, e depois enterrem bem direitinho o corpo, com muito respeito e em chão sagrado, que esse aí é meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. E o velho choroso exclamava: traz meus filhos para agradecer a ele, para beijarem os pés dele. Não deixa esse santo morrer assim. Para que foi que foram inventar arma de fogo, meu Deus? Mas o Augusto tinha o rosto radiante e falou: perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de Nhô Augusto Esteve das Pindaíbas. Virgem Santa, eu logo vi que só podia ser você, meu primo Nhô Augusto. Era o João Lombá, conhecido velho e meio parente. E o Augusto riu. Hein, João, pra ver. Então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subiu um sério contentamento. Daí mais olhou, procurando João Lomba,
e disse, agora sussurrado, sumido: põe a bênção na minha filha, seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu.